Olá, queridos, a paz do Senhor seja com todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, eu peço que você faça a sua inscrição. Basta clicar no botão que fica embaixo da tela do seu vídeo, escrito inscrever-se. Ao clicar, você já estará inscrito e estará me ajudando a difundir ainda mais esse canal. Você pode também estar curtindo, dando seu like, fazendo seu comentário, compartilhando esse vídeo com outras pessoas através das redes sociais. Além disso, você também pode estar clicando no sininho para que todas as vezes que eu postar um vídeo aqui no canal ou entrar em alguma live, você seja notificado pela plataforma. Aí você não vai perder nenhum conteúdo que estará sendo postado aqui. Lembrando sempre, eu sou apenas um publicano, pecador, que precisa tanto de Deus como qualquer pessoa que esteja assistindo esse vídeo. Então vamos para mais um vídeo, hoje para a gente encerrar a trilogia, falando a respeito da justiça de Deus, né? Estamos aí, fizemos o primeiro vídeo, o segundo vídeo, hoje é o terceiro vídeo e o último da trilogia, a justiça de Deus. Olha o que diz o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Jesus, segundo nos escreve Mateus, no capítulo 3. Nós encerramos o último vídeo falando a respeito, de João Batista, aquele que viria na mesma unção, na mesma pegada de Elias. E é ele quem vai anunciar Jesus Cristo. É ele quem vai falar que o que vem após ele é maior do que ele. E o próprio Senhor Jesus vai dizer que os nascidos de mulher, João Batista foi o maior de todos os profetas. Mas eu quero falar a respeito de justiça, Então olha o que diz o capítulo 3, versículo de número 13 do Evangelho de Mateus. Vai dizer assim, Então Jesus veio da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo, eu que careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça, a justiça de Deus. Então ele o permitiu. Jesus, ele era o filho de Deus, que desceu ao mundo, que veio ao mundo, na forma humana. Mas, mesmo na sua forma humana, Jesus não cometeu pecado algum. E você sabe, o batismo é para a remissão do pecado. O batismo é o sinal que nós fazemos aqui na terra para testificar que nós cremos no Senhor Jesus, que nós cremos na sua remissão de pecados, nós cremos que Ele é o nosso Salvador. Então, o batismo, ele é de Jesus, ele vem de Jesus e ele é por Jesus. Então, o ser humano, quando ele decide se batizar nas águas, ele está dizendo, eu quero ser remido, quero ser lavado, purificado dos meus pecados. Não quer dizer que tal pessoa vai deixar de pecar, mas o sentimento do batismo gera na pessoa o desejo de lutar contra o pecado, de não viver mais no pecado, mas isso não garante que a pessoa não vai cometer erros. A pessoa vai cometer erros, mas ela não vai se permitir, ela não vai aceitar permanecer no erro. Então isso é o sentimento do batismo, o sentimento do arrependimento. O batismo em si sinaliza isso, Então Jesus estava falando, mesmo que eu não tenha pecado, mesmo que eu não precise ser salvo, porque Ele era o Salvador, mesmo Ele sendo santo, porque Ele seria o único que poderia se salvar pela lei, porque Ele não transgrediu a lei. Ele cumpriu a lei, ele cumpriu toda a justiça perante a lei, Mas agora, para o Novo Testamento, era necessário, e como é necessário, o batismo. Então, mesmo Jesus sabendo que não precisava, mesmo Jesus sabendo que ele é a própria vida, mesmo sabendo que ele era o próprio Deus, Jesus ainda assim cumpriu o mandamento do batismo. Por quê? Porque essa é a justiça de Deus. A justiça de Deus nada mais é do que cumprir com a vontade de Deus. Mesmo que você ache que não precisa ser batizado nas águas, mesmo que você ache que não precise entregar a tua vida para Cristo, diante de Deus e diante dos homens, como diz a palavra. Mas é necessário, está escrito isso. Quem me confessar diante de Deus e diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai, que está no céu. Assim disse Jesus. Então, por isso que nós temos que sim, levantar a nossa mão e entregar a nossa vida a Cristo,
receber a oração, né, fazer a confissão de fé, receber a oração, para que o nosso aceitar de mãos, a nossa sinalização que nós queremos Jesus Cristo seja aceito. Embora nós falamos, né, a gente aceitou Jesus, mas na verdade nós oramos para que Jesus nos aceite. É o contrário. Então, isso é a justiça de Deus, isso é a vontade de Deus. Se Deus diz que precisamos ser batizados, temos que ser batizados. Se Deus diz que temos que entregar a vida para Jesus, confessá-lo diante de Deus e dos homens, assim nós temos que fazer. Não importa o que nós achamos. Não importa que você diga, eu tenho Jesus no meu coração. A justiça de Deus, para ela ser completa na tua vida, você tem que voltar para os caminhos do Senhor. E isso só se dá por Jesus Cristo. Ele diz, quem me confessar diante do homem e diante de Deus. E isso está se referindo, obviamente, a uma congregação, a uma igreja, uma comunidade. Não estou falando só de templo, mas se tiver a igreja reunida em qualquer lugar e a pessoa confessar Jesus, Jesus vai receber. Salvo aquelas situações que não tem como. Por exemplo, uma pessoa que está no leito de hospital, ela não tem como sair do hospital e ir até uma igreja e se entregar a vida para Cristo. Então ela pode confessar Jesus ali no leito. Pessoa que está no presídio, pessoa que não tem uma locomoção própria, ela precisa de alguém. Você entende isso? Pessoa que está ali entre a vida e a morte. Então tem vários fatores. A pessoa pode até ao ouvir uma pregação no rádio, na televisão, na internet, entregar a vida para Jesus. Jesus vai receber. Mas é necessário que se confesse diante dos homens e diante de Deus. A pessoa não pode se manter como um agente crente secreto. Ela tem que testificar. Ela tem que ter, a seu favor um registro disso diante de Deus e diante dos homens, para que a sua vocação, para que a sua confissão seja aceita. Isso é cumprir a justiça de Deus. E quando nós fazemos isso, olha o que acontece. Versículo 16, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia, este é meu Filho amado em quem eu me comprazo. Porque Deus se compraze, teve comprazer em Jesus? Porque ele cumpriu a justiça. Mesmo ele não precisando, mesmo ele não tendo necessidade de ser batizado, ele se submeteu a isso. Foi uma prova de submissão à vontade de Deus. Ele se humilhou aqui também, porque ele estava sendo batizado por alguém que era menor do que ele, que era João Batista. Ainda que ele fosse o maior dos profetas, nascido de mulher, Jesus ainda é maior do que ele. E ele se permitiu ser batizado por ele. Porque a palavra diz, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então isso agrada o coração de Deus, quando nós abrimos mão da nossa vontade, do nosso orgulho, do nosso ego, para cumprir uma ordenança de Deus, O que a gente diz assim, renunciar ao pecado é a nossa obrigação. Mas renunciar até o que é permitido por um propósito, isso vai abrir grandes portas para a tua vida. Mas não somente isso. No versículo 16, a palavra vai dizer, e se abriram-lhe os céus. Quando a palavra diz que se abriram os céus, está dizendo que agora o céu está ao seu dispor, está cooperando com você. Agora você tem o céu a seu favor. Você entende isso? E mais do que isso, ele viu o Espírito Santo descer como pomba e vir sobre ele. Quando nós cumprimos com a vontade de Deus, com a justiça de Deus, o Espírito Santo, ele vem sobre as nossas vidas. E se você quer ter uma vida abundante, se você quer ter uma vida próspera, se você quer ter uma vida abençoada, você precisa do Espírito Santo. E o Espírito Santo só vem para aqueles que creem no nome do Senhor Jesus. E quem crer no nome do Senhor Jesus é batizado, cumpre as ordenanças de Deus, renuncia ao pecado, renuncia às suas próprias vontades por conta de um propósito maior. Isso é a justiça de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo e viva o Senhor Jesus.